Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em um texto que fala de um tema que, mexe com todo mundo. Liberdade. Com certeza. Estamos falando do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. E com a ajuda de algumas notas de bíblias de estudo, a nossa missão aqui é tentar entender o que Paulo realmente queria dizer com ser livre. Porque para ele, a linha entre a verdadeira liberdade e uma nova forma de escravidão era muito, muito tênue. Vamos nessa então. O capítulo já começa com um soco no estômago, sabe? Uma declaração de independência. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É uma frase muito forte. E é crucial a gente entender que esse jugo da servidão não era uma ideia vaga, uma metáfora. Para o pessoal da Galácia que estava lendo, era algo extremamente concreto. Certo, então o que era esse jugo na prática para eles? Eram os ensinamentos de um grupo que hoje a gente chama de judaizantes. Eles chegavam nas novas comunidades cristãs e diziam, tipo assim, olha, legal que vocês acreditam em Jesus, mas para serem salvos de verdade, vocês também precisam seguir as leis cerimoniais judaicas. E o ponto central era a circuncisão. Exatamente, esse era o requisito. E é aí que o texto explode. Paulo vai direto ao ponto, né? Dos versículos 2 e 3, ele é incisivo, quase agressivo. Ele fala que se alguém se deixar circuncidar com essa intenção, Sim, Cristo não terá valor nenhum para essa pessoa, e que ela se torna obrigada a guardar toda a lei. Isso soa incrivelmente radical. É tipo um ou outro. é radical. Porque, para Paulo, a lógica por trás disso era uma traição completa ao evangelho. O que é fascinante, e uma das notas de estudo ressalta bem isso, é que o problema não era a circuncisão em si. Não era o ato. Não, o próprio Paulo mandou circuncidar o discípulo dele, Timóteo, que tinha mãe judia, para ele poder pregar nas sinagogas sem criar uma barreira à toa, sabe? Peraí. Então Paulo fez com Timóteo exatamente o que ele está condenando aqui. Isso parece uma contradição gigantesca. Parece, né? Mas não é. A chave está na motivação. Na intenção. Exato. Timóteo foi circuncidado por uma razão estratégica, missionária. Os Gálatas estavam sendo pressionados a se circuncidar como um requisito para a salvação, como se a obra de Cristo na cruz não fosse o suficiente. Era como dizer, o que Jesus fez foi ótimo, mas eu preciso adicionar este meu ato para completar o pacote. Perfeito. E para Paulo, no momento em que você adiciona um mais ao evangelho da graça, você anula tudo. Você caiu da graça, como ele mesmo disse. Entendi. Então não é sobre o ritual, é sobre essa mentalidade de preciso fazer minha parte para merecer. E essa mentalidade a gente vê em todo lugar, né? A ideia de que você tem que performar, provar seu valor. Exatamente. E Paulo está dizendo que isso não funciona com Deus. E qual é a alternativa, então? Ele apresenta no versículo 6, que é talvez o coração de toda a carta. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele muda o eixo da discussão. Totalmente. Não se trata de rituais externos. O que importa é uma fé, uma confiança em Cristo que é tão real, tão viva, que ela transborda em ação. E a ação que prova essa fé é o amor. É uma mudança de foco brutal do externo para o interno. Mas Paulo não parece muito convencido de que eles entenderam a gravidade da coisa. O tom dele muda aqui, não é? Muda. Você sente a frustração dele no versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu? É quase um lamento. Vocês estavam indo tão bem. Quem colocou essa ideia na cabeça de vocês? E para explicar o perigo, ele usa aquela analogia, A do fermento. a famosa frase, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso. O fermento aqui é o falso ensinamento. As notas de estudo explicam que a imagem era perfeita porque, assim, o fermento age de forma silenciosa, invisível e se espalha por tudo. Certo, você não consegue conter. Não consegue. Uma vez que ele está lá, ele transforma a massa inteira. Paulo está dizendo que essa ideia que parece pequena, é só a circuncisão, na verdade corrompe toda a fé. Isso me lembra muito a dinâmica da desinformação hoje em dia. Uma pequena mentira, uma fake news que parece inofensiva, Nossa, é uma analogia perfeita. se espalha por um grupo e, de repente,
a percepção inteira da realidade daquele grupo está distorcida. Ele entendia essa dinâmica viral há 2000 anos. Exato. A ameaça era sutil, mas total. E a paixão dele era tão grande que, no versículo 12, ele usa uma linguagem chocante, desejando que os que estavam perturbando os Gálatas se mutilassem. É uma hipérbole para mostrar o quanto aquilo era sério para ele. Sim, não era um debate teológico entre cavalheiros. Era uma batalha pela alma do evangelho. Ok, então o legalismo é uma armadilha mortal. Mensagem recebida. Mas aí surge a pergunta óbvia que eu imagino que os Gálatas também se fizeram, né? Sim. Se a gente está livre da lei, então, vale tudo? A liberdade não vira anarquia? E Paulo antecipa exatamente essa pergunta. É a virada crucial do capítulo, no versículo 13. Ele diz: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne." Ou seja, ele percebe que a mensagem dele pode ser distorcida, né? De duas formas. Ou voltando para a escravidão da lei, ou caindo na escravidão dos próprios desejos. A resposta dele é um não categórico. Então a liberdade tem um propósito. Não é uma liberdade de tudo, mas uma liberdade para algo. Perfeito. Ele redefine o conceito. Não é uma licença para o egoísmo, mas, como ele continua, uma oportunidade para servir-vos uns aos outros pelo amor. É um paradoxo incrível. A maior liberdade se encontra no serviço ao outro. Exato. A nossa cultura vende a liberdade como a ausência total de amarras. Paulo diz que a verdadeira liberdade é a capacidade de se amarrar voluntariamente à pessoa ao seu lado, por amor. E ele resume tudo citando o Antigo Testamento, que toda lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o propósito da lei nunca foi ser um checklist, mas nos guiar para o amor. E a liberdade em Cristo finalmente nos capacita a viver esse propósito. Certo. A liberdade cristã não é a ausência de restrições, é a realocação da nossa lealdade. Somos libertos para finalmente viver de acordo com o design original. Amar a Deus e ao próximo. Ok, isso é lindo na teoria. Liberdade é para servir e amar. Mas, para ser honestos, na prática isso é muito difícil. A minha inclinação natural, na maioria dos dias, não é para o serviço. Muitas vezes é para o meu próprio conforto, para o meu egoísmo. Paulo aborda essa tensão interna, essa guerra dentro da gente. Sim, e é exatamente para onde ele leva a discussão a partir do versículo 16. Ele internaliza o conflito. A batalha não é mais só contra os falsos mestres lá fora. A guerra é aqui dentro. É aqui dentro, ele diz: andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E aí ele declara a guerra abertamente, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem. Certo, carne e espírito. São palavras que a gente ouve muito, mas o que elas significam no vocabulário de Paulo? Carne é só o nosso corpo, os desejos físicos? É mais do que isso. As notas de estudo ajudam a gente a ver que são termos técnicos. Carne, no grego sars, não é só o corpo. É um termo para a natureza humana caída, com todas as suas inclinações egoístas, sabe? O nosso eu sem Deus. Entendi. E em oposição direta está o espírito, pneuma, que aqui é o Espírito Santo, a presença ativa de Deus na vida do cristão. Para Paulo, não há acordo de paz possível entre esses dois. É um conflito constante. E para não deixar isso abstrato, ele fica bem concreto e lista os resultados de cada uma dessas forças. Primeiro, as obras da carne. A lista é longa e pesada. É longa. Imoralidade, impureza, idolatrias, feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedeiras. O que é notável nessa lista é como ele mistura pecados que a gente chamaria de privados, como imoralidade sexual, com pecados sociais, como inimizades, discórdias. Exatamente. Peraí, isso é interessante. Quer dizer, ele está colocando inimizades e discórdias, tipo uma fofoca no escritório ou uma briga política no grupo da família, no mesmo nível espiritual de feitiçaria. Do ponto de vista de Paulo, sim, porque a raiz de tudo é a mesma, a carne e o egoísmo que se manifesta de diferentes formas. Nossa. Seja na busca por prazer individual que ignora os outros,
seja na destruição da comunidade através de conflitos. Para ele, tudo isso é o resultado de uma vida desconectada de Deus. E a conclusão dele é dura. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! E em contraste direto com essa lista sombria, ele apresenta o fruto do Espírito. A mudança na linguagem aqui é impressionante. Muito. Ele não fala de obras do Espírito como se fossem coisas que nós fazemos, mas de fruto, algo que cresce. E aqui vem um detalhe linguístico que as notas de estudo destacam e que é, sim, absolutamente crucial. No grego original, a palavra fruto está no singular. Não são os frutos. Não, é o fruto do Espírito. A lista que se segue, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não deve ser lida como um cardápio de virtudes. Nossa, isso muda tudo. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eu sempre vi essa lista como metas separadas. Como uma lista de resoluções de ano novo espiritual, né? Exato. Esse ano eu preciso ser mais paciente. E a cultura de autoajuda nos vende isso. Uma checklist. Pratique a gratidão, seja mais paciente. Paulo está dizendo que isso é tratar o sintoma, não a causa. A ideia do fruto singular é que todas essas qualidades são facetas de uma única coisa, como os gomos de uma laranja. Elas formam um todo. Um todo unificado. São o resultado orgânico do caráter de Cristo crescendo na vida de alguém que está conectado ao Espírito. Ninguém pode ter amor sem também desenvolver paciência. Elas crescem juntas. Então não é uma lista de tarefas, é um diagnóstico. Se essas coisas estão crescendo, é sinal de que a conexão está certa. Se não estão, não adianta só se esforçar mais. Preciso checar a conexão. Isso tira o peso da performance. Exato. E ele termina a sessão dizendo: contra estas coisas não há lei. É o checkmate no argumento. Total. A lei existe para restringir o mal. Mas quando o caráter de uma pessoa é moldado pelo amor, alegria e paz, a lei se torna irrelevante. A liberdade não leva ao caos, mas a uma ordem superior, uma harmonia que a lei jamais poderia produzir. Ok. Vamos tentar amarrar as pontas de tudo isso. A gente começou com uma discussão que parecia ser sobre um antigo ritual judaico. A circuncisão. E terminamos numa análise profunda sobre guerra espiritual interna, caráter, transformação de vida. É uma jornada em tanto. É a jornada do Evangelho segundo Paulo. Ele nos leva de uma advertência contra o legalismo, a religião de regras, para a verdadeira essência da liberdade cristã. Uma vida de serviço, impulsionada pelo amor e moldada pelo Espírito. Exato. E essa transformação não é pequena. A linguagem que ele usa no final é violenta. Ele diz que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A imagem é radical de propósito. A vida cristã não é sobre fazer alguns ajustes, tentar melhorar um pouco o nosso velho eu. É sobre uma execução. Uma morte. Uma morte para a antiga maneira de viver, centrada no ego, para que uma nova vida, centrada em Cristo e nos outros, possa surgir. O resultado dessa morte é o florescimento desse caráter novo, o fruto do Espírito. Para a gente encerrar, tem uma última reflexão baseada numa nota de estudo sobre o versículo 25. Paulo escreve: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. À primeira vista, parece que ele está se repetindo, mas a nota aponta algo fascinante sobre a palavra grega para andar aqui. Sim, ele usa um verbo diferente do que usou antes. O primeiro verbo, andar, significa simplesmente viver, caminhar pela vida. Mas este segundo verbo, stoicheu, tem uma conotação mais específica. É um termo que podia ser usado no contexto militar, significando marchar em linha, manter o passo. Isso adiciona uma camada de intencionalidade, não é? Não é só sobre existir passivamente na vida do espírito, é sobre uma cooperação ativa, um esforço consciente para alinhar os nossos passos com os dele. Exatamente. Viver no espírito é o presente que o cristão recebe. Andar em linha com o espírito é a sua responsabilidade diária. Então, para a gente ficar pensando,
Se Paulo acabou de contrastar a desordem caótica das obras da carne, discórdias, facções, iras, com a harmonia do fruto do Espírito, Certo. fica a pergunta: o que poderia significar na nossa vida prática não apenas viver pelo Espírito, mas deliberadamente manter o passo com ele? Como seria uma vida que, a cada decisão, a cada interação, se esforça para marchar no ritmo do amor, da alegria e da paz?